Estamos em contato com ela, que é locutora, atriz, uma das maiores dubladoras do Brasil, já dublou vários personagens, né? Mabel César. Mabel, boa tarde, é um prazer tê-la aqui no programa Espaço da Inclusão, tudo bem? Oi, boa tarde, Felipe, o prazer é todo meu, obrigadíssima pelo convite. Eu que agradeço a sua gentileza com o nosso programa. Mabel, fala um pouco de como que você decidiu ir para o caminho da dublagem, conta um pouco da sua história pra gente. Eu, na verdade, percebi que eu era uma artista desde muito pequenininha, só que eu não tive incentivo dos meus pais. Meus pais, muito simples, nunca tiveram dinheiro para investir em mim. E acabei deixando isso de lado. E casei muito cedo. Casei assim que eu terminei o 2º grau, aos 17 anos, eu casei. E aí, engravidei um ano depois. E quando eu estava amamentando a minha filha, eu vi um anúncio no jornal de aula de dublagem e que podia fazer uma aula experimental. Eu não sei o que deu em mim, que me deu vontade de ir lá fazer. E eu fui, deixei a minha neném com a minha mãe e eu fui fazer a aula experimental. Quando eu fiz a aula experimental, eu vi que aquilo ali era muito natural para mim. E aí eu falei, eu escolho isso para minha vida. E eu comecei a fazer o curso. No meio do curso, eu descobri que tinha que ser atriz para ser dubladora, porque a dublagem é uma ramificação do trabalho do ator. Aí eu tive um momento de pânico. Eu falei, meu Deus, como eu agora acabei de ser mãe com 19 anos, vou virar atriz, mudar minha vida de cabeça para baixo. Mas depois desse primeiro momento de pânico, eu vi que de fato era isso que eu tinha escolhido para minha vida. E aí eu comecei a estudar teatro durante a semana e dublagem aos sábados, e de manhã eu dava aula na escola. E assim foi essa minha rotina muito puxada com uma bebê durante mais de um ano, até eu conseguir me formar atriz. E aí eu já tinha feito vários cursos de dublagem, e aí quando eu peguei o meu registro profissional de atriz, eu comecei a bater de porta em porta dos estúdios, entrar em contato, até conseguir ter a minha primeira oportunidade profissional em algum estúdio de dublagem. Até que, depois de algum tempo, eu consegui entrar na Herbert Richards, e aí eu saí da escola, e aí fiquei vivendo só de dublagem. E a partir de então, eu vivo do meu trabalho de atriz e dubladora, fazendo teatro, dublagem, televisão e tudo mais. Saudosa Herbert Richards, aliás, hein? Bons tempos, marcou época. Pois é. E quem foi seu dublador, assim, que você fala, esse foi meu espelho, se é que você teve algum? Eu não posso dizer que eu tive um, né, mas tiveram vários. Ontem eu estava ouvindo, por exemplo, no Spotify, a trilha sonora do Aladdin. E aí, o Márcio Simões, que é quem dublou o Aladdin no primeiro desenho e agora no filme, foi uma das pessoas que sempre me inspirou. O trabalho do Márcio é tão magnífico, e eu que trabalhei do lado dele, literalmente, tantos e tantos e tantos anos, eu só não trabalho mais do lado dele hoje em dia, porque agora eu moro em São Paulo, porque eu me mudei pra São Paulo, mas assim, é um grande amigo. O trabalho que ele faz é tão genial, e o trabalho dele sempre me inspirou. Outra pessoa que sempre me inspirou, que até parou de dublar, é a Sumara Luise, que é uma voz clássica da dublagem, que eu amo de paixão. Mas assim, é difícil citar, porque eu tenho muitos. Hélio Ribeiro, Newton da Mata, Vera Miranda, Sônia Ferreira, a galera da antiga do Rio de Janeiro, que eu sou completamente apaixonada. E a Minnie, como que surgiu a oportunidade de você dublar a Minnie? Eu tava na Delarte, um estúdio do Rio de Janeiro, e eu soube que ia ter teste pra nova turma do Mickey, porque até então era dublado em São Paulo. E aí o diretor falou assim, você vai fazer teste pra Margarida. Aí eu fiquei muito feliz. Eu falei, ai, que legal, eu quero poder fazer parte da turma do Mickey. E eu fiz o teste. Tempos depois eu encontrei esse diretor e perguntei se eu tinha passado. E ele falou, não, você não passou pra Margarida, não. Aí eu fiquei muito triste, eu falei, poxa vida, tá legal. E passou. Uma semana depois ele me encontrou e falou assim, passa ali na sala da produção e marca, por favor, o horário da turma do Mickey. Aí eu falei, não, mas eu não passei no teste. Você não me falou que eu não passei no teste? Aí ele falou, você não passou no teste da Margarida, mas você vai ficar na Minnie. Aí eu, oi? A Disney te escolheu pra Minnie. E desde então eu sou a Minnie. Isso já tem mais de 10 anos. Foi quando o Guilherme Briggs começou a fazer o Mickey e eu comecei a fazer a Minnie. E isso já tem mais de 10 anos. E tudo que é Minnie
Mini, desde voz para boneco, voz no relógio, voz no Disney on Ice, qualquer coisa da Mini é a minha voz. E eu amo, amo, amo de paixão. Ah, imagino. Conosco também a Carol Antunes, aqui nessa entrevista. A Carol, que também é deficiente visual e atriz, inclusive. Ai, que legal, Carol. Então, você pegou aí as duas épocas da dublagem, né? De dublar todo mundo junto, todo mundo separado. Hoje é todo mundo separado. Como que você vê isso, né? Qual a vantagem e desvantagem de dublar cada um no seu cantinho? Na época todo mundo era... Que muitos falam que a escola era... Muitos aprenderam muito com essa isso, escola. Né? Não vou negar. Dublar, literalmente, do lado de um outro dublador, que foi o que eu vivi durante muito tempo quando eu entrei na dublagem, de fato, é uma escola que hoje em dia não existe mais. Você imagina, eu, uma dubladora começando, entrei no estúdio da Herbert Richards e dava de cara que vai dividir bancada comigo, literalmente, ombro a ombro comigo, com Orlando Drummond, por exemplo, ou com o Newton da Mata, ou com o José Santa Cruz. Então, assim, essa escola, eu, novata, com eles do meu lado, vendo eles trabalharem, e eles sempre muito generosos, então eles sempre davam dicas, sabe? Eu dublando, eles falavam, minha filha, não faz assim não, faz desse jeito, ó, faz assim, eles me ensinavam, porque tava do lado, né? Então, assim, essa escola não existe mais. Em compensação, a parte técnica de labial e a parte tecnológica de som não tem nem como comparar o que é hoje em dia. Imagina, o diretor antigamente, ele ficava lá sozinho, tendo que olhar a cena do filme e analisar labiais de 3 atores, de 4 atores, que estavam todos em cena. Então, assim, é claro que as labiais não eram perfeitas. Hoje em dia, como é todo mundo de cada vez, o diretor, ele vai analisar a labial de cada um. E, a princípio, o diretor também tem mais chance de refinar o trabalho do dublador, se você parar pra pensar. Porque se eu tô lá como diretora, e aí eu vou dirigir você, Carol, por exemplo, você tá sozinha no estúdio. Então, eu posso refinar o seu trabalho, sabe? Vamos mais assim, faz mais assado. Que tal a gente... Olha, ela tá mais triste do que você tá me entregando. Vamos de novo. Coisas que quando a gente tava com muita gente na bancada, acabava não acontecendo. Então tem prós e contras das duas formas. Agora, que eu sinto saudade de todo mundo na bancada, é claro que eu sinto. Mabel, uma pergunta que a gente sempre faz para os dubladores. Você acredita que dá para uma pessoa com deficiência visual, de baixa visão ou cego, fazer dublagem? Olha, excelente pergunta. Até pouco tempo atrás, até, digamos, no início da pandemia, eu diria para você que eu acreditaria que não. Por quê? Porque dublagem é imagem. Eu sempre ensinei isso para os meus alunos. Olha, dublagem é imagem. Você precisa ver para poder dublar. Tem coisas que não tem no som, só tem na imagem. E nós, dubladores, fazemos. Então, um deficiente de visual ou baixa visão não vai conseguir perceber essas coisas, porque não tem no som, só tem na imagem. Então, eu falaria que não. Porém, chegou a pandemia e tudo mudou na vida de todo mundo, não é verdade? Imagino que na vida de vocês também tenha mudado bastante coisa. Super. Né? Com certeza. E aí, a gente, quando eu digo nós dubladores, a grande maioria montou o seu home studio em casa, o seu cantinho para poder dublar de casa, né? Para poder trabalhar em segurança e não ter que sair para se arriscar por conta do Covid. E aí, gente, olha que loucura. Às vezes, a imagem é maravilhosa e a gente dubla como se estivesse no estúdio profissional. Só que muitas vezes, por conta da conexão da internet, que por melhor que seja a minha internet, que é a melhor, que eu pago a mais cara, e que por melhor que seja a internet lá do estúdio, existe uma coisa que no cabo da conexão da internet do Brasil, que ela não é grande coisa, né? É fato. E então, às vezes, a imagem, ela não fica boa pra mim. E eu me baseio, sabe pelo quê? Pelo som. E aí eu preciso confiar no operador que tá operando o áudio, né? E ele me diz, Mabel, coloca mais uma palavra pra poder esticar. Mabel, ali tem uma reação de respiração, por favor, faz pra mim. Porque eu mesma não tô vendo, porque a imagem tá ruim. Então, partindo desse princípio, se antigamente eu dizia que um deficiente visual não poderia dublar, porque dublagem é imagem, e um deficiente visual não veria, hoje em dia, como eu me baseio muito no som, porque eu trabalho de home studio, e eu trabalho com parceria com o operador de áudio, que quando a imagem não tá boa, ele me fala o que eu preciso fazer, e esse trabalho de confiança é muito importante. Eu, o diretor e o operador, ou eu, a diretora e a operadora, né? Eu confio nele. Mabel, confia em mim que tá faltando
causando uma reação. Você não tá enxergando, mas eu tô. Uma pessoa, um deficiente visual, poderia fazer. Então, pra você ver como é que a pandemia veio pra mudar os paradigmas. Sempre que a gente pergunta, né, gera uma discussão bem grande, que alguns falam, dá pra fazer, outros falam, não dá, outros já dizem, não, dá pra fazer, mas dá um pouquinho mais de trabalho. Dá um pouquinho mais de trabalho, fato, não vou negar. Eu sou diretora, professora de dublagem, eu vivo há muitos anos dessa profissão. Vai dar um pouquinho mais de trabalho? Vai. É possível? Super. Mabel, como é que foi pra você, falando nesse mundo do deficiente visual, que é o foco do nosso programa, da nossa rádio, que aliás é feita toda ela por pessoas com deficiência visual, Rádio Teletema, como que foi pra você dublar Esmeralda? Ai, foi mágico, por vários motivos. Primeiro pelo tema em si, né? Ela, uma deficiente visual. E aí acabou que eu fui estudar um pouquinho sobre isso, né? Porque eu não estava vivendo a personagem no teatro, mas eu estava dublando ela quase todo santo dia, lá na Herbert Richards. Então, eu falei, eu não conheço muito sobre esse tema. Então, eu fui pesquisar. E a gente tá falando de uma época que, quando eu dublei, não tinha internet. De que ano foi isso, vocês lembram? Não me lembro, Mabel. Faz muito tempo, não tinha internet, assim. Quem dirigiu foi o Elcio Romar, o grande diretor e dublador, extremamente sensível. Então, ele tinha toda a calma do mundo quando via que eu tava ou emocionada com as cenas, ou querendo assistir de novo para poder pegar o tom exato de uma pessoa que tem deficiência visual, sabe? Ele não botava aquela pressão de vambora, vamos, sabe? Faz logo. Ele entendeu que eu tava querendo buscar o meu melhor por ela ser diferente. Uma mocinha de uma novela que era deficiente visual. E na época, como não tinha internet, eu não tinha, né? Igual hoje, que a gente joga no Google e vê, tem tudo na nossa mão, né? Então eu lembro que eu fui pesquisar com pessoas conhecidas. Então, na época, eu conversei com muita gente sobre isso, sabe? Eu cheguei a chegar no Instituto Benjamin Constant, lá no Rio, para me oferecer, para fazer leituras, né? Que lá tem para os deficientes visuais. Só que aí os horários não batiam com os meus horários. E eu estava sempre com muito pegada de trabalho lá na Herbert Richards. Acabou que eu não consegui ir para frente com esse projeto de estar lá e me colocar como voluntária. Mas eu estudei muito, sabe? Foi muito importante para mim e para a criação das minhas filhas, porque me trouxe uma consciência que depois eu passei para elas. E a audiodescrição, como é que veio? Eu achei genial. Na época eu estava dirigindo dublagem na Bravo Studio, que existe até hoje no Rio de Janeiro. E a Bravo falou assim, Mabel, vai pintar uma lei aí onde vai ser obrigatório ter audiodescrição nos filmes, em qualquer projeto. E eu lembro que na época, a gente tá falando de muitos anos atrás, gente. Eu falei, o que é isso? Me explica direito. E ela me explicou, e eu fiz uma ligação, uma call com uma pessoa lá da Globo, que estava começando a fazer os testes. E ele falou assim, nós estamos contratando roteiristas de cinema, para fazer testes, porque a gente tá cru, a gente não sabe exatamente como vai ser isso. Pra gente é uma novidade. Então, assim, a gente vai fazer os roteiros, e a gente gostaria que você fizesse a audiodescrição aí, você mesma, você com a sua voz, para servir de testes pra gente, já que você é a diretora da casa. Eu falei, tudo certo, conta comigo. E assim eu fiz. Durante uns 2 meses, eu fiquei recebendo esses roteiros e alguns roteiristas lá nos estúdios, e eu fazia, eles viam o que funcionava, o que não funcionava. Essa frase era muito grande, essas frases muito extensas não funcionavam, que as frases tinham que ser mais objetivas, que essa frase que para eles era muito óbvia, quando eles fechavam os olhos e pensavam num deficiente visual, a frase não estava tão objetiva assim, sabe? Aí eles falavam, opa, tem que melhorar isso aqui não funciona. Então foi muito importante aquele momento em que eu participei dos testes. Passou um tempo, a lei começou a entrar em vigor, e olha que curioso, a lei entrou em vigor, mas eu nunca fiz audiodescrição, mas eu conheço excelentes profissionais de audiodescrição. Vários estúdios me perguntam, mas você tem uma pessoa para indicar para fazer audiodescrição? Eu sempre indico, porque eu tenho vários profissionais maravilhosos que eu conheço, e eu sempre levanto essa bandeira e faço questão, quando as pessoas me perguntam em entrevistas, eu explico exatamente o que é, eu faço pra pessoa ver, sabe? Eu adoro explicar pra criança, porque criança não entende, né? Pra que isso, né? Eu adoro explicar exatamente como é que as crianças adoram entender isso. E assim, o mundo ideal é que a gente tenha tudo isso o tempo todo em todas as TVs, né? Sem dúvida. Tá em 20 horas agora, né? Espero que vá pra 24. Pois é. E você pensa, Mabel, sei que o ramo de dublagem é muito, não vou dizer desgastante, mas tem muitas horas que tem que se dedicar. Talvez também ir para essa área da audiodescrição? Olha, eu tenho meu home studio. Então, eu como uma artista de voz,
eu faço tudo que uma artista de voz permite. E dentro do meu home studio, eu tenho a minha autonomia, né? Então, eu aceito os trabalhos que eu gosto e que me fazem bem e que me fazem feliz. Eu não aceito só pelo cachê. Eu faço trabalhos que, eu costumo brincar, que eu faço trabalhos que esquentam o meu coração. Então, assim, eu já neguei fazer audiolivro, por exemplo, uma vez, porque o tema do livro era só sobre guerra. E aí eu falei, eu não escolho passar quase 2 semanas só falando sobre guerra. Eu não escolho. E aí eu não fiz. Eu agradeci, mas não fiz o trabalho, entendeu? Então, assim, pintando uma audiodescrição e eu podendo fazer do meu home studio, que tem uma qualidade de som excelente, com uma equipe que coopera, que contribui, que todo mundo joga junto, que um quer o melhor do outro e que tem um trabalho sério, com certeza eu faria feliz da vida. Ô, Mabel, como que pintou a oportunidade para você ser uma das vozes padrão da Globo? A Globo estava querendo uma voz feminina para estrear a novela Joia Rara, mas só para a novela Joia Rara, porque eles acharam que para a novela Joia Rara, uma voz feminina nas chamadas ia trazer mais público, mais identificação. E aí abriu o teste. E aí chamou um monte de dubladoras, um monte de locutoras. Não chamou lá, não. Pediu por e-mail para mandar. Você pode gravar essas frases aqui pra gente, mandar por e-mail? E muita gente fez. Muita gente fez teste. E eles não falavam exatamente pra que era. A gente sabia que a gente estava fazendo parte de um teste, mas a gente não sabia pra quê. E aí, toda semana chegava uma coisa nova pra eu gravar. E eu gravava e mandava. Até que um dia me ligaram. E aí me contaram exatamente pra que era e falaram, tá entre você e mais uma pessoa. Você poderia vir aqui na emissora, que é lá na Globo, no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, que a gente quer te conhecer e fazer o teste dessa vez pessoalmente, te dirigindo? Falei, pois não, claro. Aí é que eu fui entender. E aí eu fui lá, fiz pessoalmente o teste, eu não sei quem era a outra pessoa que estava comigo, até hoje eu não sei, né, nem precisa. E no final das contas, eu fui aprovada pra Joia Rara. E aí eu fiz, com toda a direção deles, até a novela estrear. A novela estreou e a recepção do público, por mais que o público tenha ficado surpreso, né, que até então foram 50 anos de uma voz masculina, né, eu quebrei um padrão. Mesmo que o público tenha ficado surpreso, a aceitação foi muito boa. E aí a Globo me chamou e falou, você topa fazer as chamadas da novela até o final da novela? Eu falei, claro, vamos estender o seu contrato. Eu falei, que lindo, vambora. E aí, quando eu tava pra novela finalizar, eles falaram, Mabel, você já faz parte da casa. Você topa ser uma das locutoras da casa, a única mulher? Eu falei, é claro que eu topo. E aí eu tô lá até hoje, já são 7 anos. Maravilha. Voltando um pouquinho pra dublagem, como que veio o Toy Story? Toy Story, cara, eu tinha pouquíssimo tempo de dublagem e eu tinha visto Toy Story 1 em casa com a minha filha, com a Luísa. E aí, eu tinha pouco tempo de dublagem, como eu falei, e eu tinha uma meta de entrar na Herbert Richards, e nessa época eu já tinha entrado na Herbert Richards, eu estava contratada da Herbert Richards, e a outra meta era fazer alguma coisa em algum desenho da Disney, né? A meta número 1 eu já tinha conseguido, mas a meta número 2 não. E aí um dia eu fui chamada na Double Sound, que é um estúdio do Rio de Janeiro, que na época a Disney trabalhava com a Double Sound. Quando eu cheguei na Double Sound, que eu vi que era teste pro Toy Story 2, eu quase morri. Eu literalmente quase morri. E aí eu segurei a emoção, eu falei, Mabel, segura, controla pra você fazer um bom teste. E quem fez o teste, quem estava dirigindo na época foi o Garcia Júnior, que na época era o diretor da Disney, era o diretor geral criativo da Disney no Brasil, maravilhoso, e me dirigiu ponto a ponto e falou assim, olha, a sua voz super encaixou, mas não sou só eu que escolho, tem uma galera, não sou só eu que escolho, tem uma galera de fora, de Los Angeles, boa sorte. E aí eu nem sei quem fez teste comigo também. E tempos depois eu descobri que eu passei, e aí quando eu descobri que eu passei foi aí que eu chorei, aí de verdade eu chorei. E aí, ela é meu xodó, assim, até hoje, porque eu faço a Jessie até hoje, igual eu faço a Minnie. Nos brinquedos, no Disney On Ice, nos reloginhos, em tudo, né? Então, são dois xodós da minha vida que me acompanham desde então. E eu a Patroa e as Crianças, que a gente assistia muito, muito, muito. Ai, né? Fantástico até hoje, aliás. É maravilhoso, maravilhoso. Quando chegou a série, o diretor, ele não me escalou. Ele tinha que sugerir 3 dubladoras pra ela, pra Jay, e 3 dubladores pro Michael. E ele não sugeriu o meu nome, porque ele achou que não era pra mim. E aí, quando voltou a resposta do cliente, a resposta voltou, obrigada pelas indicações, mas não escolhemos nenhuma das suas indicações, escolhemos a Mabel César pra ela. Assim. Aí ele chegou pra mim e falou assim, olha só, aconteceu isso, isso e isso, a série é essa, não indiquei você porque eu não achava que fosse pra você, mas você vai fazer um bom trabalho, aproveita, se joga,
força aí, porque não é fácil. E aí eu comecei, e foram, sei lá, quantas temporadas teve a Patroa e as Crianças, sei lá, quantos anos eu dublei aquilo. E foi fazendo essa personagem, foi com essa atriz maravilhosa que eu aprendi a fazer comédia. Posso te garantir que foi ela, com essa personagem, com essa série, que eu aprendi de verdade a fazer comédia. E agora, recentemente, tô contando um spoiler pra vocês, em primeira mão, eu acabei de dublar uma série onde ela faz parte, aquela atriz. E eu feliz da vida, porque eu nunca tinha, depois de Eu, a Patroa e as Crianças, eu não tinha dublado nenhuma outra série com ela. Tinha dublado participações dela em outras séries, sabe? Ela participa em um episódio. Mas dessa vez eu dublei uma série inteira onde ela é uma das personagens da série. Acabei de dublar semana passada. Maravilhosa. Mabel, recentemente, um tempo atrás, você dublou uma série junto com a sua filha, com a Luísa César. Fala um pouco pra gente como é que é essa questão, a responsabilidade, tem algum tipo de comparação do seu trabalho, aliás, do seu trabalho em relação ao trabalho da sua filha, o peso disso, como é que é? Olha, se tem é das outras pessoas e não da gente. Porque quando Luísa era pequena, ela começou a dublar porque ela quis, ela pediu, quando ela tinha 11 anos. Aí ela fez curso de dublagem junto com outras crianças e começou a dublar. Aí depois estava muito exaustivo. Escola, ônibus, dublar, comer marmita, tudo muito longe dos estúdios. Ela pediu pra parar. Ela parou. Quando ela quis voltar e estudar teatro e voltar, ela já tinha 17 para 18 anos. E aí eu falei, é por conta própria, meu amor. O máximo que eu posso fazer é deixar você frequentar as minhas aulas. Mas é só o que eu posso fazer. Você vai ter que estudar tanto quanto todo mundo. Ela, claro, mãe, claro. Pra você ser uma boa dubladora, você vai ter que estudar tanto quanto eu ensino a todo mundo. Ela, claro. E aí ela fez aula comigo, fez aula com o Ronaldo Júlio, fez aula com um monte de gente. E ela seguiu a vida dela, e até hoje ela segue a vida dela de artista, que não passa por mim. Então, assim, a Luísa é atriz, ela é cantora, ela faz musical, ela é dubladora, ela faz circo, ela é youtuber, ela é influencer, ela faz um monte de coisa que não passa por mim. Ela tem uma vibe diferente da minha, ela mora sozinha já há 5 anos. Então, assim, se existe comparação, não é entre a gente, são as pessoas. Agora, o que eu sei é que o meu modo de encarar o meu ofício como artista, eu sei que isso inspirou ela. Isso eu sei porque eu já ouvi ela falando várias vezes. O modo como eu levo a minha vida, sabe? A minha vida artística, com a seriedade que eu levo, com o comprometimento que eu levo, e eu sei que isso inspirou ela. O modo como ela leva a vida dela, profissional. Mas parou por aí. Todo o restante é com ela. E a Sociedade Brasileira de Dublagem, como que foi a ideia? Como que surgiu esse projeto, que hoje é uma realidade? Quando eu comecei a namorar a Rayane, que hoje em dia é minha esposa e minha sócia, ela era tradutora para dublagem. E aí, ela me vendo trabalhar incansavelmente, ela falou assim, tem que ter uma forma da gente trabalhar e ter, assim, não trocar tempo por dinheiro. Porque na dublagem, você troca tempo por dinheiro. Você trabalha e aí você ganha. Se você não trabalhar, você não ganha. Só que você já é uma profissional de 20 anos de estrada. Na época, eu tinha 20 anos, né? Você tem o direito de querer parar de trabalhar em algum momento e continuar ganhando. Eu falei, como? Indo pro mundo do mercado digital. Eu falei assim, eu não sei fazer isso. Ela, nem eu, mas vamos estudar. E aí a gente começou a estudar esse mercado. E aí a gente criou o nosso primeiro curso online, que existe até hoje, que é o Profissão Tradutor para Dublagem. A gente junta a experiência dela de tradutora para dublagem e a minha experiência de dubladora e diretora de dublagem. E através de um curso online, a pessoa faz da onde ela quiser, a pessoa se forma tradutor para dublagem. A pessoa precisa falar o português muito bem e precisa falar uma segunda língua muito bem. E aí faz aquele curso com a gente e ao término a pessoa tá pronta para entrar em contato com os estúdios e oferecer o seu trabalho de tradutor ou tradutora para dublagem. E aí, com isso, a gente abriu a Sociedade Brasileira de Dublagem com esse único curso. E eu, que sempre dei aula de dublagem, eu dei aula de dublagem, sei lá, mais de 20 anos. Eu falei, bom, agora que a gente tem a nossa empresa, não faz sentido eu dar aula de dublagem em outras escolas, em escolas de atores. Faz sentido eu dar aula de dublagem na nossa empresa. E aí eu comecei a dar aula de dublagem na Sociedade Brasileira de Dublagem, é claro. E a partir daí, tudo cresceu. Eu montei curso de dublagem presencial, aí depois eu montei o primeiro curso de dublagem online do Brasil, que existe até hoje, que é o Dublador Extraordinário. E assim a gente foi desenvolvendo a Sociedade Brasileira de Dublagem. Nesse momento, a SBD, que a gente chama carinhosamente pela sigla, né, SBD, ia ter uma sede física, não vai ter mais, por conta da pandemia a gente fechou. E a SBD, no momento, está totalmente online. Ela é uma escola 100% online. Então, se você for lá no Instagram
Instagram da Sociedade Brasileira de Dublagem, estão lá todos os nossos cursos e todos são online. Ano que vem, a gente vai rever toda a situação e ver o nosso novo cronograma, se teremos ou não alguma coisa presencial. Mas no momento, para a segurança de todo mundo, nossa, dos nossos profissionais e de todo mundo, a empresa está 100% online. Mabel, você também trabalha com locução, né? Você, além de dubladora, você dá mentoria para locução, tem cursos de locução também. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse seu trabalho como locutora e ensinando também os novos profissionais. Eu não dou aula de locução especificamente. A minha mentoria, ela é para artistas de voz. Na verdade, eu tenho 2 mentorias / consultoria, né? Eu tenho uma consultoria para artistas de voz, para pessoas que querem se desenvolver em todas as áreas que um artista de voz pode se desenvolver. Quais são as áreas? Dublagem, locução, narração, voz original, games, audiodescrição. Eu tenho uma mentoria para isso. E a minha outra mentoria é uma mentoria de comunicação. E essa mentoria ela é bem ampla. Ela serve para artistas, para não artistas, para empresários, para professores, para psicólogos, pessoas que querem aprender a se comunicar melhor, para fazer seus vídeos de venda, para falar melhor nas suas aulas, para poder saber fazer a apresentação do trabalho, para poder fazer vídeos na internet, para ser youtuber. Então eu tenho 2 tipos de mentoria, para artistas de voz e mentoria de comunicação. Aula de locução especificamente eu não tenho. Eu falo sobre locução dentro da mentoria do artista de voz, entendeu? Correto. Falando aí um pouquinho da questão voltando um pouquinho na questão aí da tradução, como é que tá hoje, porque hoje algumas empresas já permitem, né, que seja mais original possível, né, algum tempo atrás a gente, por exemplo, não via um palavrão no filme, né, você assistia um filme e você falava, nossa, filme americano, a primeira vez que eu assisti um filme brasileiro cheio de palavrão, eu falei, nossa, a gente assiste filme americano, é tudo tão bonitinho, não tem um palavrão, aí quando a gente vai entender um pouquinho mais, que você vai ver o inglês, você fala, meu Deus, como é que tá isso hoje, essa questão das traduções, como é que tá? A gente não podia falar palavrão porque os filmes passavam em TV aberta. E como os filmes passavam na TV aberta, era para a família toda. Então a gente não podia falar palavrão, porque estava a família toda assistindo. Quando começaram as TVs fechadas e os streamings, aí chegavam as ordens dos clientes. Como esse filme vai passar no meu canal pode falar todo palavrão que tiver na obra, entendeu? E aí foi uma libertação. Agora, o que acontece às vezes quando eu vou dublar um projeto, faz 2 versões. Faz a versão real, com todos os palavrões, para passar no meu canal. Vamos supor, AXN. Mas também faz uma versão light. Nas cenas que tiver palavrão, faz uma versão sem palavrão. Porque aí quando eu vender para uma emissora aberta, para uma Rede Globo, para um SBT, eu não preciso mandar redublar. Eu tenho a versão light. Entendeu, Carol? Que uma vez que passa na TV aberta, não pode palavrão. Mas quando passa no próprio canal da pessoa, eu posso falar o palavrão que tiver. Hoje em dia tem as vozes, principalmente pra gente, por exemplo, no celular, né, tem os leitores de tela, outros recursos também que usam a voz. Você acha que isso ampliou, virou um mercado a mais para quem trabalha com a voz, para locutores, essa questão de trabalhar com a voz para celular, programas e afins? Acho, Felipe, inclusive eu acho que todo mundo hoje em dia meio que precisa saber se comunicar melhor, falar melhor, ou até fazer vídeo, se for o caso, porque é a nova forma de se comunicar, entendeu? Se antes a gente podia falar, eu não gosto muito da minha voz, ou então, eu não gosto do meu jeito de falar, ou, eu sei que eu não falo muito bem, ou, meu sotaque é muito do interior, ou, eu tenho uma língua presa, ou qualquer coisa assim, e tudo bem, porque eu trabalho dentro de escritório, meu trabalho não exige muito disso, eu deixo pra lá, eu sou muito tímido ou tímida. Hoje em dia, as coisas mudaram, as pessoas se comunicam por assim, entendeu? Então, antigamente, eu mandava carta. Hoje em dia, eu quero falar com você, eu faço um FaceTime, entendeu? Mesma coisa um cliente. Se eu queria falar com um cliente, eu mandava e-mail. Hoje em dia, eu tô gravando no estúdio, o cliente liga o FaceTime para acompanhar a minha gravação. Então, assim, a forma de se comunicar mudou. Então, o falar melhor, e quando eu falo falar melhor, gente, não é ter voz bonita não, tá? Não tem nada a ver isso. É o falar melhor mesmo. É conseguir se expressar melhor. É conseguir não ter vergonha da sua voz. É conseguir falar melhor todos os fonemas. É não ter vergonha de se expressar. E é isso que eu ensino nas minhas consultorias de comunicação. É a nova forma de comunicação. Estamos em 2020. Isso mudou. E eu acho que isso não vai retroceder. Então, é tipo assim, o Uber chegou. O Uber nunca mais vai sumir. O computador chegou. O computador nunca mais vai sumir. Essa nova forma de
de comunicação chegou, eu acho que isso nunca mais vai sumir. Então, o que a gente precisa para fazer para aperfeiçoar a gente nesse novo mundo que está na nossa frente? Ô, Mabel, e como é que é nas ruas? O povo te reconhece nas ruas, pede para você fazer os personagens, como a Jade, Eu, a Patroa e as Crianças, a Minnie. Como é que é essa questão das ruas, quando você está fazendo suas coisas no mercado, no shopping? Como que é isso? As pessoas reconhecem, antes elas reconheciam só a voz. Hoje em dia, por conta de internet, YouTube, Instagram, as pessoas reconhecem e reconhecem também, né? Mas você não é Mabel? Porque reconhece a pessoa. Mas assim, as pessoas sabem que e eu sempre paro, converso um pouco e tal, mas as pessoas não falam muito, não pedem muito pra eu fazer voz, porque sabem o quão inconveniente é isso, né? Porque assim, esse é o meu trabalho, e eu ficar ali fazendo voz no meio do mercado, no meio da padaria, no meio da rua, no meio da festa, as pessoas hoje em dia têm essa noção, sabe? Fala, pode ficar tranquila, eu não vou pedir pra você ficar fazendo vozinha, porque esse é o seu trabalho. Mas me conta, e aí, tal, que prazer te conhecer. E aí eu fico conversando com a pessoa, e é muito, muito legal isso. Eu já faço isso, as pessoas já me reconhecem há bastante tempo, e isso é maravilhoso, eu me divirto, é sempre muito bom. Como que você vê daqui pra frente o futuro do rádio? O rádio vai ficar. Pra mim, o rádio vai caminhar junto com todas as outras formas de comunicacação. Eu não acho que o rádio vai acabar de maneira nenhuma. Se tiver que mudar alguma coisa, alguma forma de se trabalhar, teve uma época que as rádios passaram a ter na internet, maravilha. Eu acho que vai ter avanços tecnológicos, que eu não sei quais são, porque eu não trabalho com isso, mas assim, acabar de maneira nenhuma. Não vê, assim, no mundo tão plural, onde a gente tem milhões de possibilidades, eu observando o que é o rádio, eu não consigo conceber, eu acho impossível que isso aconteça, do rádio acabar. Eu acho que é só mais uma forma de comunicação. Assim como tem podcast, tem YouTube, tem não sei o que lá, e o rádio vai estar sempre lá, porque sempre vai ter a galera lá, entendeu? Como, assim, e vão ter, daqui a pouco vão criar outras formas de comunicação, e o rádio vai continuar lá. Eu não vejo que o rádio vai acabar, assim como a dublagem vai acabar. Eu acho que cada vez mais a gente vai abrir mais portas, mais janelas, mais coisas, mas acabar, de verdade, eu não acredito nisso. Mabel, você já fez ou pensa em fazer livros falando sobre a dublagem, sobre a história da dublagem, alguma coisa assim? Já recebi um convite, já penso, e isso é um projeto para o ano que vem. Vamos ver dentro da minha vida, da minha rotina, como é que eu vou fazer isso acontecer. Mas sim, vai rolar. Assim, queria saber o que você pensa, porque isso também é uma coisa que eu vejo que tem várias opiniões diferentes sobre, essa questão dos Star Talent, né? Que é a galera que vem, grava, não sabe nada de dublagem, mas vem, grava alguma coisa pra marketing, né? Ai, gente, assim, sem drama, sabe assim? Sem drama. Eu sou atriz, eu sei como funciona marketing, eu trabalho na Rede Globo, né, já fiz muita novela, eu também sou dona de uma empresa, eu sei o que é marketing. Eu tenho um produto. Se eu acho, na minha cabeça demais, vamos supor, eu sou a pessoa do marketing. Aí eu acredito que eu tenho um produto e que em vez de chamar o dublador, chamar o Fábio Porchat, vai fazer eu vender mais aquele produto e vai me trazer mais dinheiro para a empresa, eu vou chamar o Fábio Porchat. Sabe, o pessoal do marketing não vai nem pensar duas vezes. Então, assim, eu acho que não dá pra gente ficar sofrendo com isso. A gente, que eu digo, os dubladores ou os fãs. Porque tem metade que curte e metade que não curte. Mas nós, dubladores, a gente já se acostumou com isso e eu não fico caindo no trauma e no drama. Naquele momento foi isso, aquele cliente quis aquele Star Talent pra aquele produto e acabou, vamos, bola pra frente, eu tô ali no mercado, eu continuo fazendo meu trabalho, vai ter outros filmes, sabe? Porque, assim, é dar murro em ponta de faca. Hoje, inclusive, tá mudando as vozes, né? Mesmo hoje tem o McKay de Visita, acho que é assim que pronuncia o nome dele, né? Que hoje tá passando também para ser uma das vozes da Globo, né? Vem substituindo algumas pessoas, alguns locutores. Como que você vê essa transição do pessoal mais da antiga e agora os mais novos? Ordem natural do processo. No caso, lá na Globo, o McKay tá lá, mas o Dirceu tá lá. Então ainda tá todo mundo lá. O Dirceu de sempre continua lá. Aí depois veio o Cadu, depois veio eu, depois veio o McKay. Então, no momento, o grupo de locutores é grande, somos nós 4. Vai ter um momento em que o Dirceu vai aposentar, por mais que ele já queira, e a Globo fala, não, ainda não, por favor, ainda não, né? Porque ele já tá com 70 anos. Mas no momento, somos nós 4. Mas quando o Dirceu, de fato, quiser se aposentar e falar, não, pra mim já deu, gente, tchau, beijo, obrigada a tudo, vai ficar Cadu, McKay e Mabel. E aí, de repente, a Globo vai contratar mais um. E é a ordem natural do processo, gente, né? Mais uma vez eu falo, não vamos cair no trauma e no drama. É gratidão
gratidão por tudo que fez e bola pra frente. Assim como eu amo todos os profissionais da dublagem que pararam de dublar, mas infelizmente pararam de dublar ou pararam de dublar. Fazer o quê? Bola pra frente. Vamos formar novos profissionais. E assim gente. Assim segue a vida. Eu só vou pedir então para você deixar uma mensagem final para os ouvintes do programa Espaço da Inclusão, Rádio Teletema e seu site. Quem quiser me conhecer a minha empresa, a Sociedade Brasileira de Dublagem, ou saber das minhas consultorias, eu tô lá no Instagram, Mabel César, César C e Z no Zar, ou Sociedade Brasileira de Dublagem. No YouTube tem também o canal Sociedade Brasileira de Dublagem. Tá sempre lá, tem muitos vídeos falando sobre dublagem e todos esses temas de comunicação. E você que está ouvindo a gente, você, nosso ouvinte do rádio, que eu tanto amo fazer rádio, eu acho que vale a pena a gente sempre ter em mente que o que a gente escolhe, a gente cria. E não pega a verdade dos outros como sua. Podem ter falado 1000 coisas para você. E pessoas, inclusive, que você ama e que te amam e que querem te proteger. Mas muitas vezes, naquele intuito de proteger você, as pessoas te falaram coisas que são verdades para elas. Não necessariamente aquela vai ser a sua verdade. Então, analisa você se essa verdade serve pra você e faz as suas escolhas. Como eu escolhi lá atrás ser dubladora e ninguém entendeu nada e eu sozinha fui lá, meti as caras e escolhas criam. Eu criei aquela realidade. Eu criei uma carreira pra mim. Ninguém na minha família é artista. Eu vim de uma família muito simples e muito pobre. Eu escolhi uma coisa e criei pra mim. Então, assim, você que tá ouvindo, pensa nisso. O que você escolhe, você cria. Então, o que você tá escolhendo? Escolhe direitinho, porque o que você escolher, você vai criar na sua vida, de acordo com a verdade que você escolher, e não com a verdade das outras pessoas. Ok, Mabel César, dubladora, professora, diretora, atriz, conversou com os ouvintes da rádio Teletema e demais rádios em rede, programa Espaço da Inclusão.